Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos vendo, para arrematar o nosso retiro, os dons do Espírito Santo. Ou seja, como é que nós, embora no caminho, talvez de iniciantes, podemos já ter essa meta, compreendendo que esses dons estão dentro de nós e que nós queremos que eles brotem, que eles transbordem. Pelo batismo e pela crisma, sobretudo, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo em plenitude. Acontece que esses são dons que vêm como que amarrados. Eles vêm como a vela de um navio embrulhada. Nós, pela via ascética, vamos desembrulhando para que, uma vez na via mística, eles apareçam com toda a sua grandeza. Por quê? Porque o dom, como as virtudes, são um hábito que está na nossa alma, mas as virtudes estão como hábito e o operar é humano. Os dons estão lá como hábito, mas o operar é divino. Então são as manifestações dos dons do Espírito Santo que marcam verdadeiramente a santidade dos santos. Quando você vai, se você fosse trabalhar, né, na Santa Sé, na congregação para a causa dos santos, né, de Castério, responsável pela causa de beatificação e canonização dos santos, a primeira coisa que você vai procurar na vida de um santo são os dons do Espírito Santo. Porque é isso que faz com que ele seja um santo canonizável. Você não vai simplesmente canonizar uma pessoa porque ela é santinha. Você vai canonizá-lo porque você vê algo que transformou. Então nós podemos olhar para esses dons dessa maneira. Nós já vimos brevemente o dom do temor de Deus. Como nós começamos a falar do dom da fortaleza, eu vou continuar falando desse dom. O dom da fortaleza, nós vimos que tem a virtude humana, que tem a virtude infusa e que tem a fortaleza. Qual é a diferença disso? Vejam, São Pedro. São Pedro, né, com toda a bravata dele, enfrentou corajosamente os soldados no Horto das Oliveiras, puxou a espada e foi. Mas aquilo não tinha raiz. Outra coisa, esse mesmo São Pedro medroso, que afundou nas águas, que negou Jesus diante da empregada do sumo sacerdote, sair na manhã de Pentecostes, movido pelo Espírito Santo e com parresia, com destemor, com franqueza, abrir as portas e falar para aquela multidão de fiéis. Que diferença! Antes, fechados no cenáculo, com medo dos judeus, agora pregando em público. Depois, esse mesmo São Pedro, que diz: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo São Pedro, que sai alegre por ter sofrido padecimentos, sai da prisão alegre por ter sofrido padecimentos por Jesus, o mesmo São Pedro que morrerá depois no circo de Nero, né? Lá em Roma, no pé da colina vaticana, crucificado de cabeça para baixo. Que diferença!
Porque aqui nós não vemos um homem agindo humanamente, nós vemos um homem agindo divinamente. Agora vejam, aí você vai dizer assim, tá bom, então quer dizer que os dons do Espírito Santo são somente para os santos e para nós está aí guardado na despensa e não servem para nada? Não. Nós precisamos, ter uma vida de oração, uma vida espiritual, receber os sacramentos, exercitar as virtudes para dar a ocasião de Deus manifestar esses dons, porque eles às vezes não, eles são necessários para a salvação da alma. Quantas vezes a nossa vida é colocada numa encruzilhada de ou adorar um ídolo e trair a Deus, perdendo a nossa alma, ou sofrer o martírio. No fundo, a vida humana, ela tem seus heroísmos, mas a vida cristã, ela tem os seus martírios. Mesmo que sejam, para usar a linguagem de Santa Teresinha, o martírio dos alfinetes. Mas nós, diante de uma encruzilhada, precisamos imediatamente julgar bem com o dom do conselho e reagir com fortaleza, como com o dom da fortaleza. É questão de vida ou morte eterna, para não trairmos a Jesus. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Então, ao comungarmos, nós recebemos o pão dos fortes, uma fortaleza que vem de Cristo. Estar sempre unidos a Ele e pedir a Ele misericordiosamente. Nós precisamos pedir isso. E como é que a gente vai viver essa realidade da fortaleza? Como é que nós podemos promovê-la no nosso dia a dia? Vejam, eu quero que vocês entendam. Agir divinamente depende do Espírito Santo soprar. Abrir as velas depende de nós com a ajuda da graça. Então, o que é que nós podemos fazer para abrir essa vela do dom da fortaleza? Bom, é exercitarmos a virtude anexa a esse dom, que é a virtude da fortaleza infusa. Como? Sei lá. Você ficou doente? Não reclamar da doença. Aceitar com grande paciência. Não reclamar das intempéries, se está frio, se está calor. Se tem muita comida, se tem pouca comida. Por quê? Porque sendo, assim, pessoas hipersensíveis, nós vamos nos enfraquecendo, vamos ficando fracos. Vejam, existe, isso aqui eu estou analisando aqui não o dom, estou analisando o lado humano, tá? Porque mesmo a virtude infusa, ela é humana. Existe em nós uma lei do cérebro, atenção. Nosso cérebro tem a seguinte lei: não existe prazer sem preço. Todo prazer tem um preço, e o preço de um prazer é uma dor. Isso é fatal, não é assim, não é eletivo. Eu vou no mercado e compro, me dá 1 quilo de prazer. Bom, se você comprar 1 quilo de prazer, vai vir 1 quilo de dor. Não tem como, não, é os dois lados de uma moeda. Por quê? Porque o nosso cérebro, vejam que isso daqui é uma coisa neurológica, isso é neurociência, ok? Existem artigos científicos que eu poderia aqui citar, mas não é o caso. Artigos científicos que estudam isso. Vamos supor, você vai comer uma comida saborosa. Aquilo é um prazerzinho. Vamos supor que você tenha aqueles salgadinhos que vem, sei lá, batata frita, vai. Aquelas pequenas chips, batatas fritas, você está com fome, você come uma. Você já notou que elas são solidárias? Se você comer uma, ela quer o resto do saco.
Você come uma batata frita, aquilo é um prazerzinho. Quando eu digo prazer, eu não estou falando de malícia, de maldade, de pecado, de nada disso. Isso é natureza humana, ok? Se você deu um prazer para o seu corpo, a batata frita, virá imediatamente uma dor. O que é a dor? É que você não chama de dor, você não reconhece como dor. Mas a dor é aquele negócio do quero mais. O que é isso? Por que você come uma e ela pede outra? Isso é uma dor. É uma dorzinha, é a falta da batata frita. Quando você vai e pega uma dose de cocaína, aquilo é um prazer enorme. Então, por que você tomou a dose de cocaína? Eu nunca tive experiência disso. Eu acho que as senhoras nunca tiveram experiência disso. Mas eu atendo gente que teve experiência disso. Quando você recebe aquela dose de prazer enorme, imediatamente depois que passou o efeito, vem a dor demais. É uma dor enorme, eu quero mais, é abstinência. É que nós damos o nome disso de abstinência, de desejo. Mas, gente, o desejo carnal, ele é uma dor. É uma espécie de dor. Então, o nosso cérebro, o pêndulo do prazer e da dor, é assim, você puxa o pêndulo para o prazer. Quando ele volta no lado da dor. Ele não volta no equilíbrio. Ele vai procurando se equilibrar. Pá, 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 pá. Se você puxa demais no prazer, prepara para a onda. Porque esse vai e vem, vai e depois volta. Isso é um estilingue. Ele vai e volta ferindo você. Então, muito cuidado com prazeres. Não é que eles sejam ilícitos, mas não queiram prazeres sem preço. Ponham isso gente, isso não é lei espiritual. Claro que os autores espirituais todos enxergam isso, mas isso não é uma lei espiritual, isso é uma lei da neurociência. Isso é uma lei do cérebro. Dê ao seu corpo descanso excessivo, que depois você vai ver qualquer coisinha incomoda você. Tudo é doloroso. Qualquer coisa que pedem a você, parece que estão pedindo que você carregue o mundo nas costas. Então, este é um problema sério. É um problema também com pessoas que precisam de auxílio psiquiátrico. Vejam, eu sou muito favorável a que umas pessoa com um médico responsável e competente dê um auxílio psiquiátrico para a pessoa que está com um nível de angústia e de sofrimento que torna-se incapacitante. Qual é o critério para o uso do medicamento psiquiátrico? É quando aquilo é incapacitante. A pessoa não está conseguindo fazer as tarefas diárias. Então ela precisa daquele auxílio, muitas vezes. Um bom médico, um bom psiquiatra pode julgar isso, mas tem gente, e eu conheço pessoas assim, que tomam medicamento, às vezes é dado um medicamento de emergência, né? Ou seja, no tratamento psiquiátrico o médico passa 2 medicamentos, um para a manutenção do dia a dia, mas dependendo do que a pessoa tem, ela tem às vezes crises. Então o médico dá também um medicamento para crises. Quando estiver muito doído,
muito sofrido, está impossível, toma isso aqui. Quando você toma a coisa porque é uma crise e é necessário tomar, você tem um alívio. O negócio volta, tá? Cuidado. Por quê? Porque isso é por isso que alguns medicamentos para emergências podem se tornar adictivos, podem se tornar viciantes. Por quê? Porque qualquer sofrimento, a pessoa já quer aquele alívio. Não, o médico não passou para isso. Não passou para você ficar recorrendo isso a todo momento. Não, passou para um negócio que não foi extremo. Então você vai lá e alivia. Mas tão logo a pessoa sente uma coisinha de dor, já quer parar. Não, alguma coisa você tem que suportar. Tem que ter uma certa fortaleza. Por quê? Porque se a gente investe muito na anestesia, né, na nossa incapacidade de sofrer, nós estamos aumentando a dor. O prazer do alívio torna você sensibilíssimo a qualquer coisa. Tudo isso se resolve com um bom médico, os auxílios também de bons conselheiros, bons diretores espirituais, mas é importante nós vermos quanto o dom da fortaleza é importante para nós carregarmos as cruzes do dia a dia. Então promovamos a virtude da fortaleza por amor a Cristo, que por nós morreu na cruz, e nós teremos, né, a graça de ver surgir em nós luzes do dom do conselho que nos darão aquela força da vontade que a gente não sabe de onde veio. Isso pode acontecer em nós, de ter esse dom da fortaleza exercido. Você vê que tem alguma coisa um pouco que vai além daquilo que é o normal, né? Da fortaleza que você tem, seja adquirida ou infusa. Outro dom importante é o dom da piedade. O dom da piedade é um dom que reside na vontade em que nós temos um amor filial para com Deus. Deus é visto no dom do temor como majestade. No dom da piedade é visto como um pai amoroso. Existe a virtude da piedade. E qual a diferença do dom da piedade para a virtude da piedade? A diferença está que você vê em você aquela realidade que nós dizíamos quando lemos Gálatas e Efésios: não recebesses um espírito de escravidão, mas o espírito de adoção filial, aquela ruiotesia, aquele espírito que clama dentro de você: Abba, Pai. E esse espírito de piedade filial, essa realidade linda, maravilhosa, que você vê um transporte de amor, você vê claramente, né, que alguns santos vivem isso de uma forma extraordinária. O santo abade Columba Marmion, ele tinha o dom da piedade em grande estima, como o santo beneditino. Ele via que o distintivo mesmo de toda alma cristã era esse se saber filho. E ele exortava aos monges que em todo glória ao Pai dos Salmos, eles pedissem o dom da piedade. Todas as vezes que você diz glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Pedir ali o dom da piedade, o dom de um espírito de adoção, de um espírito que clama Abba, Pai. Essa piedade é própria dos cristãos, é como Santa Teresinha, né? Que na história da alma fala
da sua incapacidade de fazer qualquer outra coisa, e ela então recitava o Pai Nosso bem lentamente. Você vê claramente em Teresinha toda essa piedade da filha. Por quê? Porque, claro, a pequena Via, ela é isso. Inclusive, eu não estou exatamente de acordo com esse tipo de interpretação, mas tem uma corrente moderna de interpretação de Santa Teresinha que interpreta assim, que Santa Teresinha diz que nós devemos ser um enfant. Enfant, em português, pode se traduzir de duas maneiras, como criança ou como filho. Enfant Dieu é filho de Deus. Je suis un enfant quer dizer eu sou uma criança. Então, enfant quer dizer filho e quer dizer criança. Então, alguns forçam para... são essas rivalidades teológicas que a gente sabe, que forçam a barra para exorcizar toda influência que a Madre Inês teve na interpretação do caminho da Pequena Via, para dizer assim, não, essa história de infância espiritual, isso é uma invenção da Madre Inês. Porque, de fato, a expressão infância espiritual não se encontra em Teresinha. Se encontra no famoso Caderno Amarelo. E aí dizem a invenção da Madre Inês. Mas não é correto dizer isso, porque Santa Teresinha insiste grandemente nesse ser pequeno, né? Nessa pequenez. Mas é claro também, e também aí é verdade o outro lado, que isso significa ser filho de Deus, e é essa huiotesia, esse espírito de filiação que está em nós e que clama Abba, Pai. Então, as duas coisas são verdade. Acho que as duas correntes interpretativas de Teresinha não precisam brigar entre si. Nós, intérpretes de Teresinha, podemos dizer, eu escolho tudo. Eu não preciso escolher correntes. Eu preciso entender Teresinha. Então, seja como for, essa coisa dessa filiação extraordinária, desse amor profundo, que se estende, atenção agora, como que eu faço para ter essa filiação? Bom, um dos grandes auxílios é a piedade filial para com a Virgem Maria. Por quê? Porque muitas vezes os impedimentos psicológicos, aqui eu estou analisando o lado da virtude que eu tenho que dispor para abrir a vela e receber o sopro de chamar Deus Abba Pai, ok? Estou falando da minha parte humana para que eu esteja pronto para o dom da piedade. Existem grandes impedimentos psicológicos e afetivos de chamar Deus de Pai, dependendo da experiência de pai que a pessoa teve. Gente, assim, nós não somos anjos, nós temos a nossa história. E as impressões que ficaram marcadas no nosso cérebro com a infância, quando o cérebro é fresquinho, né? É a criança, acabou de ter as suas primeiras experiências. Então, experiências traumáticas com o pai podem bloquear muitas pessoas de fazer o caminho dessa paternidade. E aí você vai para a Virgem Maria, porque para muitos, não para todos, mas para muitos é muito mais fácil você se entregar, né? Como criança no colo da Virgem Maria. Uma das últimas poesias que Santa Teresinha fez foi aquela dedicada, né, à Virgem Maria. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime. Né? Eu queria cantar, Maria, porque eu te amo. E ela diz assim, olha, se eu agora fosse arrebatada para o céu e chegasse lá no coro dos anjos e passando por toda aquela glória, chegasse diante
de vós em vossa glória, eu baixaria os olhos e não acreditaria que a senhora é minha mãe, porque é tão gloriosa, tão distante. Mas quando eu vos contemplo no Evangelho, eu vos vejo fraca como eu. Aí eu creio. Creio que essa mãe bondosa pode me receber. Através da poesia, Santa Teresinha nos conduz ali para uma preparação nessa piedade filial com a Virgem Maria. Então, para muitos, esse é um instrumento grande. Um outro instrumento grande para nós caminharmos nesse caminho da piedade filial, além da oração diante de Deus como Pai, etc., é também a experiência de fraternidade entre nós. Porque a paternidade cria fraternidade. E se ela é bem exercida, ela de fato coloca as pessoas nessa experiência filial de ver no outro um que é filho de Deus e de me alegrar de ver que o outro é filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, e que nós temos esse tesouro comum e isso nos faz irmãos. Portanto, a vida comum, exercida com esses atos de fé que vê no outro um filho de Deus, vê na outra uma filha de Deus, é que nós podemos exercer esse cuidado fraterno ou um cuidado paterno e materno. Porque também a piedade é do pai para com o filho, da mãe para com a filha. Então nós sermos um bom pai, uma boa mãe para com os outros. Ter aquele mesmo coração paterno e materno que transborda sempre. Aquela paternidade, aquela maternidade que transborda. Então, sempre o exercício dessa relação familiar, seja de filiação divina, seja de fraternidade entre nós, seja de paternidade para com os outros. E também, claro, é essa mesma paternidade que nos leva a olhar para os superiores como pai ou mãe. Os santos que tiveram grande devoção para com o Santo Padre, o Papa. Não interessando que Papa fosse. Uma Santa Catarina de Sena que tinha papas tão pouco virtuosos. E ela reagia como uma filha, não é? Amorosa, vendo neles o doce Cristo aqui na terra. Então, ver essa presença divina, mesmo quando a própria natureza humana da pessoa não está ajudando, mas enxergar na outra pessoa uma paternidade, uma maternidade, quando eu tenho esse vínculo de submissão. Tudo isso ajuda o dom da piedade a se manifestar plenamente. E um terceiro dom que eu gostaria de falar, e com isso encerro essa pregação, né? Então já vimos o temor de Deus na primeira palestra, iniciamos a fortaleza, e vimos agora a fortaleza, a piedade, agora o conselho. O dom do conselho. O dom do conselho precisa ser tratado aqui, tendo em vista os outros dons que virão. Virão outros 3. E são sempre dons assim difíceis de distinguir entre si, porque são todos meio intelectuais, né? O dom da ciência, do entendimento ou inteligência, conforme queira chamar. Tem uns que chamam de dom de inteligência ou dom de entendimento, é a mesma coisa. Então, a ciência, o entendimento e a sabedoria. Bom,
De todos eles, o mais fácil de distinguir é o dono do conselho. Por quê? Porque, claro, você precisa saber aplicar as coisas que você conhece às realidades específicas. O dono do conselho quer dizer o seguinte: eu estou aqui numa encruzilhada. Para onde que eu vou? Que decisão tomar? A virtude, seja humana, seja infusa, que está lá, é a virtude da prudência. O nome, a gente não está muito acostumado com ele, mas a virtude da prudência é isso, é a virtude de aplicar. Bom, eu sei que isso daqui é bom e eu sei que isso daqui também é bom. Porque o grande problema do discernimento dos espíritos, para usar a linguagem de Santo Inácio, né? O grande problema do discernimento dos espíritos está entre duas coisas boas. Não é entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal não precisa de discernimento nenhum. Por quê? Porque eu estou vendo, né? Mas existem momentos em que você precisa de uma luz para resolver aquilo. E você vê em alguns santos, né, um discernimento milagroso. São José é o grande padroeiro destes discernimentos. Porque a grande cruz, a grande paixão de São José foi exatamente ele ver que a Virgem Maria, tão santa, estava grávida do Filho de Deus, quando São José, eu creio, assim, alguém pode discordar, mas eu acho óbvio. São José e a Virgem Maria já estavam casados. A gente diz que era noiva, mas a palavra noiva não diz. É que o casamento era em duas etapas. Já eram casados, tanto que ninguém se admirou que ela apareceu grávida, embora eles não morassem juntos. Maria não foi mãe solteira. Maria foi mãe quando já era casada. Ela já era casada com São José, mas não coabitavam. Mas já podiam, um casal nesse estado podia ter a intimidade. Só não morava na mesma casa, porque já eram casados. Depois tinha uma segunda cerimônia que levava lá, né? O esposo ia buscar a esposa em casa e depois conduzia a esposa de volta até a casa do noivo, pronto, e moravam juntos. Isso era a segunda parte da cerimônia. Bom, Nossa Senhora era casada. São José sabia disso. São José, Maria de repente diz: eu preciso ir lá ver Isabel. Mas como assim, Isabel? Ué, eu preciso ir, porque ela está grávida. Como que você sabe que ela está grávida? Eu recebi notícia. Pronto. Vocês acham que um homem casado, virtuoso, justo, como diz a Sagrada Escritura, ia deixar a sua esposa fazer uma viagem perigosa dessa sozinha? Pensa bem. Maria partiu apressadamente para as montanhas da Judéia. Beleza, mas não foi sozinha, né, gente? Não tem o mínimo cabimento, não tem a mínima lógica que ela tenha ido sozinha. Ela foi com São José. Ela entra na casa de Isabel, saúda. De onde me vem que a mãe do meu Senhor? São José deve ter arregalado o olho desse tamanho. Se o Espírito Santo revelou isso a Isabel, revelou o segredo, São José ficou sabendo imediatamente. Talvez, quem sabe, a imaginação nossa, São José foi para a Virgem Santíssima e disse: Maria, é verdade que você está grávida e que você é a mãe do Senhor? Bom, São José, que era um homem justo, disse: bom, Deus não me falou nada, eu não vou entrar nessa fria. Eu não sou digno disso. Agora imagina só, eu passar da frente de todo mundo como sendo o pai daquele que é o Filho de Deus. Não, isso é uma usurpação, não posso fazer isso.
e sendo justo, procurou um jeito de abandonar Maria, de demiti-la. Tinha uma forma jurídica de ele sairia manchado na sua fama, mas ele ficou naquele negócio, não, mas se eu deixá-la, mesmo assim vai parecer que o filho é meu. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, ele não sabia o que fazer. O anjo então diz: não temas. José, não tenhas medo. Então, quem quer o dom do conselho, aquele discernimento divino, que você sabe que aquela palavra não veio de você, não veio da sua inteligência, não veio da sua prudência, não veio das suas capacidades, mas vem de uma intuição, de um conselho sobrenatural e divino, vá a São José para receber o dom do conselho que você já tem, para exercer, para que o Espírito Santo sopre e venha com esse discernimento. É uma coisa verdadeiramente milagrosa o recurso a São José nessas horas. Se existe um santo que é intimamente ligado a essas aflições de discernimentos das coisas boas e santas, é São José. Então, peçamos a Ele. O discernimento vem certeiro, de enxergar verdadeiramente. E a gente vê o dom do conselho, não é? Que é tão necessário para os superiores, é tão necessário para os diretores espirituais e confessores, é tão necessário para pessoas que vão aplicar no dia a dia a teologia moral, porque não tem manual no mundo que dê esses conselhos certeiros como o divino conselheiro que é o Espírito Santo. Vejam, nós podemos ser exercitados na razão filosófica e na teologia. Isso nos ajuda a exercitar o dom da prudência, mas a prudência, ela vem a partir de um princípio que é a minha razão. Por mais que ela seja infusa e agraciada, é sempre a minha razão. O dom do conselho vem como um conhecimento que vem de outro lugar. É o modo divino de operação. Ele vem como um conhecimento que vem de outro lugar. Muitas vezes pode acontecer de você estar conversando com uma pessoa e vem uma intuição que você não sabe de onde veio e de repente você se vê dizendo uma solução que é a solução perfeita. Você diz: de onde veio isso? Os sacerdotes, pela graça sacramental, ex opere operato, da graça do sacerdócio, porque eles têm que ser pastores de alma, eles têm, como nós recebemos da Eucaristia um dom para a fortaleza, por exemplo, o sacerdote recebe da ordenação um dom para o conselho. Não é o dom, a ordenação não é o dom do conselho, mas predispõe e facilita isso. Não é? Isso também acontece com as pessoas que têm algum encargo, já não pela graça do sacramento, mas pelo próprio cargo que é dado na igreja. Uma priora, pela graça de Estado, pode receber essa realidade, né, com mais facilidade do que alguém que é subordinado, por causa daquilo que Deus não dá um encargo sem dar a capacidade para a pessoa. Então,
esse dom do conselho faz com que a pessoa verdadeiramente enxergue. E são coisas tão importantes que disso às vezes depende a salvação de nossa alma. De decidir coisas bem práticas. Para onde que eu tenho que ir? Então vejam que abrir a nossa alma para os dons do Espírito Santo não é uma coisa qualquer. Não é uma trivialidade. Abrir a nossa alma para os dons do Espírito Santo é necessário, eles já estão em nós. Nós precisamos pedir a Deus, suplicar. Se eu estou precisando de discernimento, reze, faça uma novena para São José, não é? Para pedir esse discernimento. Se aconselhe com pessoas mais experientes, mais santas, as coisas vão acontecendo, essa docilidade para se abrir a um conhecimento que não é o seu. Existem pessoas que não têm essa docilidade. Somente aqui a gente vê claramente por que é que os dons se manifestam quando as pessoas já estão nas moradas superiores, da quarta em diante. Por quê? Porque nas primeiras 3 moradas a pessoa ainda é muito rígida. Ela é muito convencida de si, muito cheia de si e não se abre àquilo que é uma luz que vem do alto. Então, assim, essa coisa de... Tem gente que acha tem um valor imenso de ser inamovível em suas posições e convicções, e não tem coisa que atrapalhe mais a vida espiritual do que isso. Eu sempre cito um personagem do romance de Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, em português, Os Noivos. Alessandro Manzoni é um grande escritor, literato italiano, católico, que escreveu um romance a respeito de 2 noivos que queriam se casar e vamos adaptar para o tempo moderno, o pessoal lá da máfia não deixava, um chefe da máfia local não deixava se casarem. E um dos personagens menores era uma senhora lá da paróquia, chamada Dona Praxedes. E a Dona Praxedes era uma mulher cabeçuda. Então Alexandre Manzoni, com a ironia fina, dizia assim: Dona Praxedes fazia com as ideias aquilo que todos aconselhamos a fazer com os amigos. Amigos são assim, nós temos que ter poucos, mas ser bem afeiçoado a eles. Ela também era assim com as ideias, ela tinha poucas ideias, mas era bem afeiçoada a elas. Ou seja, está chamando de inculta, porque tinha poucas ideias, e cabeçuda, porque era afeiçoada a elas. E esse tipo de soberba, é um atraso muito grande para a vida espiritual. Claro que nós não estamos aqui falando que você deva ser, vamos usar a linguagem da renovação carismática, que você deva ser meio aleluiado, né? Que vai rezar, vem uma ideia peregrina durante a oração ou a imagem criada pela sua imaginação, diz: pronto, o Espírito Santo me falou, já mudo de vida imediatamente e já a coisa vem pelo avesso. Não, isso é muito imprudente, isso é muito estabanado. Mas ser dócil, docilidade, ser conduzido, enxergar os movimentos de Deus nos acontecimentos e até mesmo quando Deus me impede
nos meus projetos, porque talvez ele esteja querendo falar outra coisa, se abrir para uma possibilidade de Deus estar querendo me dizer outra coisa. E então, rezar. Talvez venha, talvez não venha. Nos santos vem com frequência. Se fôssemos mais santos, viria mais. Não é? Mas pedir a ajuda dos santos. Se não temos conselheiros aqui na terra, então pensamos os conselhos do céu. Não quero aqui confundir graças gratis date com o dom mesmo do Espírito Santo. Graças gratis date são aquelas intuições, luzes que vêm sem que a pessoa tenha merecido absolutamente, ela não tem virtudes suficientes para aquilo. O dom carismático, não é? Que pode vir uma luz. Não, mas o dom do Espírito Santo, do conselho, ele é de outra natureza. Você vê claramente que aquilo está ligado ao fato de que aquela pessoa está caminhando num caminho de santidade e ela mesma vê com firme segurança que aquele conhecimento e aquela luz não veio dela e que aquilo foi uma operação divina. Nós conhecermos a graça de Deus e enxergarmos que coisas extraordinárias Deus tem no nosso coração quando Ele nos dá os seus 7 dons. Vamos meditar sobre isso, viver essas coisas e pedi-las a Deus, que quer nos ajudar muito com os seus dons. Dons estes que irão continuar lá no céu. Um pouco transformados, mas continuarão lá. Sabendo que esses grandes presentes de Deus estão na nossa alma por toda a eternidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.